Na cabeça das pessoas, Deus é uma realidade, mas é uma realidade na imaginação delas. Essa imaginação é em um lugar distante. Então a gente tem uma particular visão do mundo, assim como de nós mesmos, da vida e de tudo à nossa volta, tendo por princípio uma base muito equivocada. É a base de norteamento de tempo. A gente vive internamente no tempo, psicologicamente no tempo. Então tudo a gente orienta no tempo. E a gente coloca também no tempo a verdade. A gente coloca a felicidade, o amor, a liberdade, Deus. Está tudo no tempo. É por isso que as pessoas sempre fazem perguntas a partir deste como. Como ser feliz? Repare, está lá no futuro. Como ter paz? Está lá no futuro. Como encontrar Deus? Está lá no futuro. Então, a gente vive assim. A gente vive no tempo. E no tempo é lá, aonde as coisas irão acontecer, aonde aconteceu. Quando lidamos com a verdade, estamos lidando com algo presente. Aqui, onde acontece. Onde está surgindo, onde está aparecendo, neste momento. Quando estamos lidando com a verdade divina, nós estamos lidando com algo que surge aqui. É onde acontece. Deus não é uma realidade separada do momento presente, como nos foi ensinado. Culturalmente, socialmente, psicologicamente, espiritualmente, tradicionalmente nos disseram que Deus está lá. Para onde iremos? É lá onde nós o encontraremos. No céu. Em algum lugar distante deste momento. Gente, investigue isso comigo aqui. Quando você pergunta como encontrar Deus, compreenda. Como pode Deus ser Deus que está lá para ser encontrado quando você o encontra? Ora, ele está lá. Se você o encontra, ele é Deus. Então há um movimento daqui para lá. A nossa ideia é essa. É a ideia aonde Deus está, aonde a paz está, aonde o amor está, aonde a felicidade está. É sempre no tempo e na distância. Não nos dizem, não nos fazem investigar. O simples fato de que se Deus é Deus, ele não pode estar lá. Ele tem que ser uma realidade presente. Ele não pode ser no futuro o que ele não é agora. Ele não pode estar lá se ele não está aqui. Não é perfeitamente lógico isso e simples? Então, por que a ideia de encontrar Deus? Por que não substituirmos essa expressão por descobrir, constatar, tomar ciência, ter de forma clara onde Deus está, onde a verdade está, onde a felicidade está, onde a espiritualidade está? A ideia da espiritualidade, a partir de práticas, exercícios assim chamados espirituais, um dia seremos espirituais. Um dia seremos espirituais. Nós não temos a menor ciência do que é real.
verdade de Deus. O que é real verdade do amor? O que é real verdade daquilo que é espiritual? Confundimos o que é espiritual com aquilo que o pensamento idealiza por espiritualidade. Então, colocamos sempre no tempo tudo. Então, eu quero chamar a sua atenção para esse momento aqui, para a descoberta, para a constatação, para a percepção de que não existe nada para se revelar no sentido do futuro. É algo que se revela agora. É assim que estamos lidando com a verdade. Ou estaremos apenas em uma projeção, como em geral fazemos, psicológica, daquilo que o pensamento idealiza e se propõe a encontrar. Colocamos Deus como uma realidade do outro lado, lá na outra margem. Então você tem que sair desta margem para a outra margem. Sim, vamos aqui colocar de uma forma também figurada esse encontro. Mas esse encontro como uma constatação. Não um encontro no tempo, onde você se propõe a pegar um pequeno barco, navegar com suas forças e depois chegar do outro lado e lá se deparar com Deus ou com a verdade. Aqui esse outro lado ou a outra margem se revela agora. Quando a margem de cá, quando esta margem aqui não está mais. Então é uma qualidade de rio diferente. É um rio sem margens, ou onde ambas as margens se tornam uma, quando desaparece a separação, a distância, a divisão. É por isso que nós temos que descobrir a vida livre do tempo. Portanto, essas duas margens não são duas margens. Como essa ilusão de alguém tendo um encontro. Não existe esse alguém para ter um encontro com Deus. Há uma realidade presente. Nesse momento, Deus é a realidade do presente momento. Não é um encontro. Você não faz um encontro, você não realiza um encontro, você não atravessa esse rio até a outra margem. Porque não existe a outra margem. Ou essa outra margem é esta margem. Esta margem é a outra margem. E esse rio é um rio sem margens. Um rio diferente, que eu não sei se a gente pode chamar de rio. Talvez você pergunte, e como tomar ciência desta coisa aqui, dessa realidade aqui? Aqui é que nos deparamos com a maior dificuldade, porque todos vocês foram ensinados que a gente precisa se preparar, se organizar, se espiritualizar. Se espiritualizar para ser espiritual, se organizar para ser bem organizadozinho, para atravessar com as próprias forças, navegando na braçada, do lado de cá até o outro lado. E aqui eu estou lhe desafiando a tomar ciência de que não há esforço. Não há alguém, não há o lado de cá, não há o lado de lá. O que nós precisamos não é aquilo que eles dizem que nós precisamos. De um exercício de prática espiritual, de prática de meditação, de orações e mais orações e mais orações. Tudo que nós precisamos é tomar ciência da revelação daquilo que aqui está presente, se revelando, além desse alguém na prática espiritual, na prática da meditação ou na prática da oração. Eu diria que a real meditação é a real oração, mas nela você não entra como alguém,
que se separa da própria realidade que está presente. O que não nos disseram é que oração não é o exercício, não é o exercício que alguém faz. Não nos disseram que a meditação não é algo que o meditador faz. Assim como não nos disseram que Deus é a realidade presente, quando exatamente não temos alguém, quando não temos esse eu. Então não se trata de aonde encontrar, aonde se mostrará, aonde se realizará isso. Se trata daquilo que aqui está presente, onde de fato isso está, onde de fato isso se encontra. Então o que você precisa fazer? Deixar de fazer. Essa renúncia ao fazer, esse abrir mão do movimento, é o que precisa ser feito. O que precisa ser feito é não fazer, é abrir mão do movimento. Dentro da sua cabeça, o movimento que a gente chama de movimento de pensamentos, esse movimento é o fazer. É a esse movimento que temos que renunciar. Veja, é a esse movimento que temos que renunciar. É este movimento, é dele que temos que abrir mão, soltar. Quando é que o pensamento está se movendo dentro de você? É quando você está psicologicamente ocupado com o vir a ser, ou com o deixar de ser. Em nenhum momento você está presente quando o pensamento está se movendo. Estamos agora aqui tocando com você na ciência da oração, na ciência da meditação. Nos disseram que orar é você falar com Deus. Aqui estou dizendo que orar é ficar quieto e permitir que a realidade se revele. Porque você não tem nada para dizer para Deus. Aliás, tem muita bobagem para dizer. Como você diz para as pessoas, você também diz para Deus. E a gente até acha razoável que Deus compreenda nossas bobagens. Porque nós o vemos a partir de um lugar que ele não está lá, a partir da imaginação que fazemos dele. Então imaginamos tudo sobre Deus, menos a realidade de Deus como ela é. É impossível ela ser vista pela ótica do pensamento, que só imagina. Mas nos disseram que a gente tem que dizer coisas para Deus. Tudo que a gente diz para Deus é bobagem. Porque se Deus é Deus, ele é a sabedoria suprema, ele não precisa ouvir você dizer bobagens. E o que você tem para dizer para aquilo que está além da mente? Se você se move a partir da mente, a partir do pensamento. Então o que é orar? Orar é ficar quieto. Orar é ficar quieto. Como meditar é ficar quieto. E ficar quieto é descobrir como permanecer aqui e agora, livre do movimento do pensamento. Isso é meditação. Então, o que é meditação? Meditação, o que é? Meditação é ficar quieto. Não é ser alguém meditando. As pessoas se envolvem com a meditação como alguém que pratica musculação, como alguém que pratica música, que pratica canto, que pratica dança. Alguém no exercício. A presença da meditação é a ausência do meditador. A presença da oração é a ausência do devoto, que ora. A devoção real é quando Deus é, e o devoto não está lá mais. Se ele está lá atrapalhando. Se ele está lá, ele está fazendo as coisinhas que ele costuma fazer, acreditando que aquilo é devoção. Como aquele que ora, como aquele que também medita. Então vamos descobrir o que é encontrar Deus. Abandonando primeiro a ideia de um encontro entre dois.
Um encontro entre dois, onde ambos se encontram. Primeiro, abandonando isso. Então, o que de fato nós precisamos fazer? Deixar de fazer. Deixar de fazer o que temos feito. Há milênios estamos fazendo. Que é o fazer desse movimento de alguém no tempo. Você acredita que está aqui, que veio do passado, está indo para o futuro. Eu tenho tocado muito nisso. É uma mentira. Você não viveu o passado, não está vivendo o presente e não vai viver o futuro, simplesmente porque você é uma ilusão. É o pensamento que diz que você está aqui, como ele diz que você esteve lá. E como ele diz que você estará acolá, em algum outro lugar. E que até vai se encontrar com Deus. Há uma realidade presente, e essa realidade presente é a única realidade. E essa realidade é indescritível, inominável, inalcançável pelo pensamento. Então, tudo que você precisa fazer é ficar quieto. É ficar quieto. Permanecer livre do movimento de alcançar ou de se livrar. Eu vou voltar a dizer, vou repetir de novo. Você nunca está presente. Quando você está presente, é a ilusão de alguém, que é o movimento do pensamento. É o movimento do pensamento em você que lhe situa no tempo, em um tempo que o pensamento está estabelecendo como sendo real. Ah, você já me falou isso. Você já me disse isso. Não, eu nunca disse. Tá, sim. Tá, eu confesso, eu já disse, mas você não escutou. Você não escuta. Você guarda as palavras como alguém que tecnicamente quer a sabedoria pelo entendimento. E eu falei, tenho falado, a diferença entre entendimento e sabedoria. Sabedoria nasce da compreensão. Entendimento te especializa, te dá especialismo, especialidade, capacidade, habilitação. Que sem a prática também não vai se tornar jamais uma compreensão do assunto técnico. Também não vai servir para nada. Quantas pessoas têm diplomas? E daí? Ela exerce? Não. Então ela não compreende aquilo. Então, deixando de lado. Não serve para nada. Só que agora ela tem um título. Não serve para nada. Mas deixando de lado esse assunto, eu quero tocar com você aqui na questão da aproximação da vida. Da realidade da vida. E nos aproximamos da realidade da vida quando ficamos quietos. Então, qual é o segredo desta constatação da realidade de Deus presente? Não algo para ser encontrado no futuro. Qual é o segredo? O segredo é descobrir o que é o cérebro livre de pensamentos. Sim, livre de pensamentos. Porque o pensamento em você, o que é, basicamente? O que é o pensamento? O pensamento é a presença do passado. O passado é o quê? É a memória, é a recordação de algo que aconteceu. Não está aqui acontecendo, mas está sendo lembrado como sendo real. Mas é real? Não. Nenhum pensamento trata com a realidade do momento presente. Só trata com o quê? Com a memória. Não é assim? Vocês acompanham isso? Está falando de algo que aconteceu? Sim? Perfeito? Para alguém? Também não. Só aconteceu. Porque você não estava no passado. É só o pensamento criando a fantasia de alguém. Indo para o futuro. Então, o que é um encontro com a verdade? É a constatação da verdade. O que é um encontro com Deus? É a ciência de que Deus é a única realidade e você é uma fraude. Uma falácia, uma mentira, uma ilusão, uma imaginação. E quem dá essa imaginação a você?
Você mesmo, no formato de um pensador, que se confunde com o pensamento. Mas quem é esse pensador? É o pensamento. O próprio pensamento. Olha, reparem como é simples. O próprio pensamento cria o pensador, que é você que pensa. Então tem você pensando, mas na verdade é o pensamento pensando, cuidando dele próprio, se autoprotegendo e mantendo sua continuidade. E eu disse isso mesmo, continuidade, porque ele não é algo real agora, ele é só o passado, voltando de novo, de novo e de novo. O que é o despertar espiritual? O que é a iluminação espiritual? É permanecer livre do movimento do pensamento. Então, nesse momento, se revela aquilo que está fora. Neste momento, se revela aquilo que está fora do tempo. E o que está fora do tempo é a realidade divina. É a realidade deste ser, é a verdade, é Deus. O nome que você queira dar para aquilo que é indescritível. Indescritível porque está fora do pensamento. Como encontrar Deus? Você está colocando Deus no futuro. Se ocupe com você e já estará se ocupando com a revelação de Deus. Veja, nós nunca ouvimos isso, porque nos ensinaram a pensar em Deus. E aqui eu estou dizendo, se ocupe em olhar para o movimento do pensador, que é o movimento do próprio pensamento, aí. Então, o que é meditação? É isso. Meditação é só isso. É ficar ciente de todo e qualquer movimento de pensamento, de sentimento, de emoção, de sensação, tentando colocar você como alguém envolvido na experiência, nessa qualidade de experiência, no tempo. Então, o que é a verdade da meditação? A verdade da meditação é permanecer livre daquele que pensa, daquele que sente, daquele que se emociona, daquele que faz, daquele que acredita, daquele que não acredita, é permanecer livre do tempo psicológico, que é o movimento do pensamento. Olhar para esse momento como ele é, sem ideia do que ele deveria ser, do que ele poderia ter sido, de como ele seria, é olhar sem o observador. É olhar sem esse que quer alguma coisa. Então se revela já aqui e agora a verdade. Todo esse movimento que nos foi ensinado, todo esse movimento que nos deram para fazer, foi como o exercício do professor de ginástica, aquele exercício que ele nos passou. Ele nos passou porque ele tem um propósito, um objetivo, um alvo, uma meta para alcançar ali, no futuro. Esse ali é lá, no futuro. Aqui nos deram também um movimento para ir em direção à santidade, à sanidade, à perfeição divina, ao encontro com Deus, à libertação nesta vida. Nos deram exercícios. Quem nos deu? Os especialistas. Aliás, só especialistas nos dão exercícios. Você jamais vai se deparar com um ser realizado que vai lhe dar uma prática, um exercício. Porque não há nada como o ali, lá, como um propósito a ser alcançado. Tudo está aqui. É tomar ciência de suas reações. Reações essas, por sinal, estão vindo do passado. É tomar ciência destas reações aqui, neste momento, surgindo. A ciência é o fim delas. E você só pode ter ciência delas quando fica quieto.
Então, o que é o encontro com a verdade? É ter um cérebro quieto, uma mente silenciosa. Veja, não é uma mente que silenciou pelo esforço, pela técnica e pela prática, como alguns fazem na comum prática de meditação aí. As pessoas colocam a meditação como práticas para silenciar a mente, para silenciar o cérebro. Não existe nada mais simples e natural do que um cérebro silencioso e uma mente livre de pensamento. A gente vem vivendo isso desde criança. Uma criança olha para uma borboleta voando, ela fica assim olhando. É só o olhar. E ela fica só no olhar. Esse olhar é o olhar sem o pensador, sem o observador, porque é só o olhar. Quando você era criança, você via uma lagartixazinha subindo na parede, assim. Você via uma aranha subindo. Você acompanhava com o olhar. Durante o trajeto da aranha não havia espaço, nem tempo, nem o pensador, nem o eu. Era só o olhar. Não havia passado, presente, futuro. Não havia nenhum senso de identidade. Nós continuamos, ainda adultos, tendo vivências assim. Só que não percebemos a importância destes momentos. Estes momentos estão revelando que você não existe. Estes momentos estão revelando que o experimentar está presente, mas o experimentador não. É só quando você vai se lembrar disso depois que o experimentador surge. Mas no dado momento não existe o eu. Não existe o experimentador. É só o experimentar. Então, por que dificultamos tanto esta coisa deste encontro com Deus? Olhe sem o passado e você irá olhar sem o desejo, irá olhar sem o medo, irá olhar sem o futuro, irá olhar sem a continuidade do pensador. Quando você olha para um rosto bonito, é só a beleza. Quando um pensamento surge, com o que fazer com aquele rosto, aí surgiu o desejo. Nesse momento já houve um rompimento com a beleza do encontro ou a beleza da constatação do momento. Então a vida, ela está acontecendo aqui e agora, sempre. Mas o pensamento em você está se movimentando. E nesse movimento está a presença de um pensador, de um experimentador, de alguém mantendo a continuidade do eu. Esta inquietude é a ausência desse espaço que se revela. É a ausência desse espaço que se revela quando estar quieto acontece. E acabamos de ver isso agora. Quando eu lhe digo, fique quieto, você transformar isso numa fórmula é querer ficar quieto. Já está exercendo o futuro. Não. Estar quieto é ficar quieto. E quando você está quieto, não existe você. Não existe o tempo. Não existe o eu. Então, o que é meditação? É olhar sem o observador. Então, o que de fato precisamos? Precisamos apenas desse espaço que se revela quando o movimento do pensamento não está acontecendo. E esse movimento cessa quando há uma atenção. Como aquela atenção da criança olhando a borboleta, ou olhando a lagartixa subindo pela parede, ou uma aranha tecendo uma teia, aquela figura geométrica. Aqui temos o encontro com Deus. A gente coloca Deus, é o encontro com a verdade, é o encontro com a beleza, é o encontro com a realidade, é o encontro com a vida. É a constatação da ausência do pensador,
do experimentador, dessa criaturinha complicada, carregada de medos e desejos, que nós estamos tão íntimos dela, que até acreditamos que nós somos ela. Então parece que se desvencilhar disso é o nosso trabalho aqui. E parece que essa é a única coisa. Essa única coisa é a revelação. É a ciência divina. É a ciência de Deus. O ego tem um pavor enorme a esse espaço novo que se abre. Ele tem um pavor enorme. É por isso que você tem o vício de continuar sendo pessoa. O olhar para as nossas reações começa a nos mostrar a nós mesmos algo real aqui presente em cada um de nós, que é simplesmente ridículo ser uma pessoa, que é por demais estúpido viver no tempo psicológico, na relação com outras pessoas tão desorientadas quanto nós mesmos. Mas é uma descoberta, é uma constatação. Então, quando esse espaço realmente está livre, só então, de verdade, a gente não fala mais de ter um encontro. A realidade está aqui. A verdade está aqui. Ok? Tudo bem? Eu sei que não faz muito sentido, mas talvez ao se aproximar disso, isso faça algum sentido aí para você, em algum momento. Se você soubesse lidar consigo mesmo, você não teria problemas de ordem emocional, sentimental e de pensamentos. O fato de você se preocupar e de ter preocupações é um sinal clássico de que você não compreende como o pensamento funciona, de que você não